Está no ar Unicidadã. Apresentação, Vando Pereira. Apoio, Curso de Jornalismo Unibrasil, o número 1 de Curitiba. Os barulhos. Olá, amigos da Rádio Web, o programa Unicidadã estreia hoje aqui na Rádio Unibrasil. Neste espaço, vamos acompanhar notícias, informações, entrevistas sobre política, saúde, entretenimento e também esporte. A ideia é dar valor a diferentes vozes que compõem a nossa sociedade. Nessa primeira edição, contamos com a presença de um convidado muito especial, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que fala sobre a sua carreira e também sobre o cenário político atual. Greca, que é engenheiro urbanista, economista, administrou Curitiba na década de 90, saiu da prefeitura bem avaliado e também se elegeu a deputado federal mais votado do Paraná. Depois, foi ministro do Esporte e Turismo do governo de Fernando Henrique Cardoso na década passada. Mudou de partido e migrou para o PMDB, foi parceiro do ex-governador Roberto Requião e agora está no Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Boa noite, Rafael. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. Boa noite, muito obrigado, Vando. É uma alegria falar com os alunos dessa universidade que orgulha Curitiba e, ao mesmo tempo, falar com você, conversar sobre o futuro da nossa terra e da nossa gente. Rafael, que é conhecido por todos, por amar muito Curitiba, por falar bem de Curitiba. Veja, eu fui o prefeito dos 300 anos da cidade. Numa celebração tão importante como o 3º centenário de uma capital brasileira, eu insisti muito no amor à cidade. Eu governei, na época, fazendo grandes espetáculos no palco recém-inaugurado, construído por mim, da pedreira Paulo Leminski, junto à Ópera de Arame. Convidei a Orquestra Sinfônica Brasileira e o tenor José Carreiras, o Roberto Carlos, a grande bailarina Ana Botafogo, o Beatle Paul McCartney, os baianos todos, Gil, Caetano, Maltner, para virem ao palco da pedreira Paulo Leminski cantar a alegria de sermos brasileiros e curitibanos. Esses espetáculos provocaram no povo uma grande autoestima. Eu também governei implantando em cada bairro da cidade um farol do saber, os primeiros terminais públicos de internet do Brasil, quiçá do mundo, as lan houses públicas, que eram os faróis do saber. Em 1993 até 97, muito pouca gente sabia o que era a internet no Brasil. Mas em Curitiba, a nossa piazada já frequentava as bibliotecas com 5.000 livros no andar térreo e os 25 computadores ligados na web, ligados na internet, dos faróis do saber, que são bibliotecas muito bonitas, desenhadas na forma do antigo farol de Alexandria, para recordar na porta das escolas, dos bairros populares, o primeiro museu do mundo, a primeira biblioteca do mundo, a Biblioteca de Alexandria. Eu também governei implantando as ruas de cidadania, esses grandes terminais onde a prefeitura fica face a face com o povo, e que depois deram origem em outros estados a programas como Poupa Tempo, Ganha Tempo, programas de democratização do acesso às estruturas públicas. Agora, já no início, prefeito, da conversa, já se percebe que o senhor tem essa vontade de fazer sempre a diferença. Por que esse interesse pela política, prefeito? Porque é onde a gente pode fazer as coisas. A boa política, ela é capaz de transformar. O apóstolo São Paulo, na Escritura Sagrada, diz que as nossas palavras têm que ser baseadas em obras e que nós somos o bem que nós fazemos. Quando nós fazemos o bem, nós existimos, senão nós apenas duramos. O Brasil está meio anestesiado com isso.
A Lava Jato anestesiou nosso povo. As grandes empresas corromperam os políticos e os políticos corromperam o povo. E o povo se acostumou a trocar voto por dinheiro, para colocar o perfureide do político no carro, pedir um gasolina, para colocar a placa do político na porta da casa, pedir um dinheiro, para colocar o político numa reunião com os seus vizinhos, ou na associação de moradores, ou até na igreja, tanto católica como evangélica, pedir um dinheiro. E com isso o Brasil deu no que deu, porque a corrupção eleitoral levou o país a fazer más escolhas. Agora, hoje não há nem satisfação com a presidente da República, não há satisfação, e com razão, com nenhum dos deputados federais, nem com nenhum dos senadores. Sim. Não há satisfação com o prefeito de Curitiba. Eu mesmo vi a minha obra ser desintegrada. Eu fiz uma rede integrada metropolitana de transportes. A pessoa andava com uma passagem só, toda a região metropolitana de Curitiba. Recentemente, por uma briga por butim de catraca, o Beto Richa quis ficar com a sua catraca, o Gustavo Fruiter com a sua catraca, e desintegraram o sistema de transportes de Curitiba. Agora, Rafael, essa postura de desvinculação partidária é um fenômeno, né, da política brasileira. No caso do senhor, que mudou de partido algumas vezes, qual a sua convicção partidária, prefeito? Eu nunca mudei, mudaram os partidos. Eu sempre cultivei os amigos que tive nos partidos, as boas pessoas, elas continuam comigo sempre. E se governar, quando governar novamente Curitiba, governarei com pessoas de todos os partidos. A minha convicção é de serviço público correto, social-democracia, amor pela cidade e igualdade de oportunidades para todas as pessoas. O Partido da Mobilização Nacional, que eu entrei, é bem pequeno. Ele está livre da franja da Lava Jato. Ele é o partido do mineiro Brandi, Celso Brandi, que foi o autor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É o partido do ministro Arão Steinbrück, que foi o autor da Lei do 13º salário. É o partido do brigadeiro Frota, que defendeu o Civan e o espaço aéreo brasileiro na Amazônia, e é o partido do meu amigo urbanista de saudosa memória, Sérgio Bernardes. Então, ele não me faz mal. O PMDB do senador Requião, onde eu estive por 13 anos, hoje é complicado com essa coisa da Lava Jato. Eu mesmo, quando fui candidato em 2012, passei ao largo desse tipo de operação e de financiamento, tanto que tive muito pouco recurso na minha campanha, porque não aceitei recursos oriundos da Lava Jato. Então, o PMN é o sinal de um Brasil pós-Lava Jato. E é o ponto de apoio que eu preciso, no meu entendimento, para defender a cidade que eu quero para você, para os seus colegas e para os seus colegas, para as famílias curitibanas, mas, sobremaneira, para os que vão nascer em Curitiba. Agora, prefeito, uma pergunta. Eu também vejo a rede de saúde caindo. Eu fiquei muito triste outro dia ao saber que um menino neonato, um bebezinho de 47 dias, eu tenho até o nome dele aqui anotado, é Davizinho, eu acho, mas eu já vou dizer certo, não quero dizer errado, deixa eu procurar aqui a minha anotação. Esse bebezinho foi morto num dos meus postos 24 horas, construído por mim, o menino Davi Lucas Alves, depois de 7 horas de espera na UPA da Boa Vista. Eu também fiquei muito contristado com a morte da curitibana Dona Maria da Luz das Chagas dos Santos, depois de 8 horas de espera na UPA da Fazendinha. Quando eu fiz esses 2 prédios, e eu fiz 10 postos de saúde 24 horas, depois o governo federal mudou o nome para UPA, eles eram para atender as urgências e as emergências. Não quer dizer que ninguém pudesse morrer ali.
mas certamente morria atendido. Eu estou falando, liguem os ouvidos, se liga, piazada, eu estou falando de gente que morreu na espera, na sala de espera. Eu estou falando da aplicação incorreta do protocolo de Manchester, que classifica as pessoas por grau de risco com pulseiras coloridas, e só quem ganha a pulseira amarela ou vermelha é que tem direito de ver o médico. Acontece que em Manchester, na Inglaterra, as enfermeiras e enfermeiros são da escola da Florence Nightingale. A Inglaterra tem o maior serviço de enfermagem do mundo. Uma enfermeira inglesa pode perfeitamente classificar uma pessoa se é um caso de rotina, se é um caso corriqueiro, se é um caso crônico ou se é um caso de urgência e emergência. Mas um enfermeiro de Curitiba, e até minha solidariedade com eles, porque alguns estão perdendo o emprego, ou até sendo perseguidos depois desses óbitos, quando os seus chefes ficam no bem bom, não tem a condição nem a qualificação pelo branco do olho para decidir, ou só pelo nível de pressão, se a pessoa está em urgência ou emergência. Foi o caso do pequeno Davi, foi o caso da Maria da Luz, que é simbólica para nós, porque nós, curitibanos, temos por padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então, uma mulher chamada Maria da Luz, que mora no posto de saúde da Fazendinha, depois de 8 horas de espera, ela mostra que os serviços públicos não estão indo bem. Logo, se os serviços públicos não estão indo bem, nós temos que trocar o seu gestor, que é o prefeito Gustavo Frutti. E por isso eu sou candidato a prefeito. Agora, prefeito, já falando em política, em eleições, né? De fato, voltando à questão anterior, por que o senhor saiu de fato do PMDB? O senhor relacionou a Operação Lava Jato. No PMDB, o senhor não teria esse espaço para concorrer às eleições de 2016, o prefeito? PMDB é uma casa e uma segunda pergunta, né? PMDB... E a sua relação com o ex-governador Roberto Requião foi afetada pela mudança de partido ou não, prefeito? Veja, o PMDB é uma casa dividida. O senador Requião é um homem de boa prática política, não tenho problema pessoal com ele, ele é meu amigo pessoal. Eu fui secretário de habitação do governo dele, nós fizemos juntos 32 mil casas, fizemos essas casas aqui em Piraquara, do Guarituba, as casas do Gerivá, em Pinhais, as casas da Boa Vista, em Campo Magro, e fizemos casas em todas as cidades do interior do Paraná. Mas o Requião quer pôr o seu filho de candidato a prefeito. O grupo liderado pelos deputados que estão na Assembleia Legislativa quer pôr o Reinhold Stefanes ou alguém apoiado pelo governador Beto Richa. O ex-governador Orlando Pessutti quer ser candidato. Então o PMDB é uma casa dividida, não tem futuro lá. Não tem futuro para se construir uma vitória política. Agora, Rafael, falando sobre... Mas eu não estou aqui para falar dos outros, eu quero falar de mim. Agora, Rafael, como o senhor avalia o atual cenário político do Brasil? No começo já estava falando sobre a governabilidade da presidência, avalio com grande apreensão. Avalio com grande apreensão. O PT, que entrou no poder como guardião da ética, virou um partido de ladrões. Eles estão todos presos aqui, vizinhos da Unibrasil, aí no presídio de Pinhais. Os apoiadores do Gustavo Frutti, entre eles o deputado André Vargas, que levantaram a sua mão na hora da vitória, estão presos no presídio de Pinhais. O PMDB começa a tomar o mesmo caminho, o PMDB nacional, é essa escandalosa revelação de 5 milhões de dólares em contas bancárias numa offshore na Suíça, do presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha. Por muito menos mandaram embora o Severino, por menos ainda mandaram embora o Collor. É de se estranhar que 200 deputados insistam em manter esse homem, talvez por apoio religioso ou porque terá ele lhes irrigado as suas campanhas com dinheiro
imoral. Por outro lado, a presidente da República é acusada de ter tirado da Caixa Econômica e do Banco do Brasil perto de 40 milhões de reais para fazer frente a programas de governo na época da sua reeleição. É o Tribunal de Contas da União que diz, não sou eu. Eu, pessoalmente, gostaria que a presidente ficasse, que a economia fosse bem, que a inflação diminuísse e que o Brasil avançasse. Não é sem tristeza que a gente vê que a Itália e a Índia passaram o Brasil. O Brasil já estava como a 7ª economia do mundo. Diz o FMI, diz hoje, nas manchetes de hoje, que agora o Brasil teve o seu PIB diminuído e foi superado pelo PIB da Itália e da Índia. Conversando sobre o cenário federal, prefeito. Filho, e vejam vocês que estão me ouvindo. Com todo o seu caldo de cultura, de tradição, a adorada Itália dos meus avós, ninguém gosta mais da Itália do que eu, ela é uma bota minúscula. Um lugar que ao sul tem cabras, oliveiras, ruínas gregas, os mais lindos museus do mundo, o mar mais azul do mundo. No centro tem a bela cidade de Roma, que é o resumo de todas as cidades do mundo, tem o grande turismo religioso oriundo do Vaticano, depois tem as cidades de arte, como Florença, e Siena e Veneza, e tem as cidades empreendedoras em torno de Milão, com as suas microempresas, mas a Itália superar o Brasil de imensidão continental. Se o Brasil começasse em Lisboa, terminava além de Moscou. Cobria Portugal, a Espanha, a Itália, a França, a Holanda, a Alemanha, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina, a Patavina, até chegar na Rússia. Se o Brasil começasse em Lisboa, o Chuí fosse em Lisboa, o Oiapoque seria adiante de Moscou, quase na Transiberiana, quase na China. De tão grande é o Brasil. Até porque no mapa não é tão grande como é. Porque o mapa foi cortado no meio da laranja do mundo, é um pouco mais para cima, porque na época o Papa que pagou Mercator para desenhar o mapa não queria desaparecer. Se cortassem e fizessem o mapa como ele realmente é, a Itália desaparecia, a Inglaterra desaparecia e o Brasil ia ficar gigante. Daí cortaram meio errado, a Groenlândia ficou bem maior do que é e o Brasil diminuiu. Isso é uma questão de perspectiva de engenharia. Então, veja, dizer que o Brasil é menor do que a Itália, mesmo a Índia é um lugar onde se valoriza muito o ser, o conhecimento, mas a Índia nos superar com todos os conflitos religiosos e raciais, com todas aquelas guerras de Tamil Nadu, de Sikhs, de grupos antagônicos, a Índia sofreu uma guerra civil recente, nos idos de 1950, quando os muçulmanos foram para o Paquistão e os hindus ficaram na Índia. De repente, a Índia supera o Brasil, é porque nós estamos com a casa dividida, nós trabalhamos de dia, os brasileiros normais, e os políticos espertos roubam de noite. E o povo que vende voto espera tomar vantagem dos políticos a cada eleição para forrar o seu bolso com dinheiro e vendem a nação por antecipação e depois se ferram por 4 anos. O pão subiu, você vendeu voto, calha a boca. A carne subiu, você vendeu seu voto, calha a boca. O ônibus subiu, ou o serviço não está funcionando, você vendeu o seu voto, calha a boca. Você se apaixonou porque o político era bonitinho, tinha bundinha redondinha, sorria, era filho de um defunto ilustre, calha a boca. É filho do gato, do rato, do príncipe encantado da novela das 7, calha a boca. Você tem as suas escolhas. Nós somos, na democracia, o fruto das nossas escolhas. A conversa está muito boa aqui com o ex-prefeito de Curitiba. Eu sou Rafael Greca e estou abrindo meu coração. E você, ouvinte, que queira mandar uma mensagem para ele, perguntando algumas dúvidas. Mas voltando à nossa conversa aqui, prefeito,
Nós estávamos conversando, estamos, melhor dizendo, conversando sobre o cenário federal e o estadual. Como o senhor avalia o desempenho dele, prefeito? O governador desintegrou o transporte, por isso para mim não é agradável. Acabou de colocar todos os deputados dentro de um camburão para que pudessem votar contra os professores naquele fiasco do dia 29 de abril. A Praça do Centro Cívico virou a praça de guerra, com o deputado Francisquini desvairado, comandando um bombardeio a Curitiba, uma coisa ensandecida que nós nunca havíamos visto. E o Estado dá a aparência de estar se recuperando financeiramente, mas nós sabemos que não é bem assim, que eles estão comendo e vivendo às custas de devorar os fundos de previdência do Paraná. Eles estão comprometendo o futuro do Estado do Paraná. Como o senhor avalia? Porque eles não têm arrecadação para se autossustentar. Como o senhor interpreta o massacre dos professores em abril deste ano, Rafael? Com toda a expressão da minha indignação de deputado estadual que em 30 de agosto de 1988, eu tinha a tua idade, era deputado estadual, eu abri os portões da Assembleia para salvar os professores quando o ex-governador Álvaro Dias jogou bomba numa manifestação semelhante. Mas o Álvaro Dias jogou uma bomba. O Beto Richa jogou mais 270, eu acho. Então, uma bomba me fez abrir os portões da Assembleia para salvar os professores naquela ocasião. Claro que eu avalio como péssima essa tendência. E com relação ao Gustavo Frutti, não me move nada contra ele. O que me move é ver a queda da qualidade dos serviços públicos. A nossa Rua 15 fede a xixi e a cocô. Perto de 4.000 homens de rua moram e deambulam, pobres, doentes, abandonados pelas ruas da cidade. Hoje eu fui à Câmara Municipal de manhã, entre a Rua André de Barros e a Rua Visconde de Guarapuava, nas marquises da Rua João Negrão, dormiam 28 pessoas às 9 horas da manhã. Na outra quadra, com as paredes emparedadas, as janelas fechadas por tijolos, está a grande casa de socorro aos necessitados, que eu e Margarita abrimos, que chamava-se Faz SOS, que era uma casa dos anos 20, da década de 20, construída pelas famílias antigas de Curitiba, entre elas a minha família, a família Macedo. O Flávio e a Anete Macedo construíram essa casa para acolher o povo em necessidade, chamada Casa de Socorro aos Necessitados. Eu reabri essa casa em 1993 como um albergue para pessoas em situação de rua. Nós fazíamos lá tudo o que o Papa Francisco mandou fazer com os mendigos nas portas do Vaticano. Fazíamos o pé, dávamos banho, catávamos piolho, tirávamos a roupa suja, trocávamos por roupa limpa, dávamos consulta médica e fazíamos um trabalho para tentar convencer essas pessoas a saírem da situação de rua. Para isso, nós contávamos com duas pontas de trabalho. Uma casa de acolhida e de regresso na rodoferroviária, que comprava passagens para quem quisesse voltar para a sua cidade de origem, ou a Fazenda Solidariedade, que existia no município de Campo Magro, onde nós chegamos a ter perto de 900 internos se livrando da dependência química e da situação de rua. Isso tudo foi fechado. Dona Fernanda Richa fechou a Fazenda Solidariedade quando era mulher do Beto Richa, prefeito. A dona Márcia Frutti fechou esse ano a Casa do Socorro aos Necessitados. E o que aconteceu? O centro de Curitiba virou uma imensa cracolândia a céu aberto. E o papo está muito bom aqui com o ex-prefeito de Curitiba. O Unicidadã vai para um breve intervalo e voltamos na sequência com a nossa conversa com o nosso entrevistado de hoje. Eu sou Rafael Greca e você se ligue na minha conversa. Venha me ouvir.
Você possui facilidade na aprendizagem de idiomas e capacidade de comunicação oral e escrita? A Unibrasil possui o curso que você precisa. Secretariado Executivo irá lhe preparar para o mercado de trabalho em apenas 3 anos e meio. Para mais informações sobre este curso, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Secretariado Executivo Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Democracia, cidadania e direitos iguais são o que um profissional de serviço social defende em seu mercado de trabalho. Venha ampliar seus conhecimentos no curso de Serviço Social na Unibrasil. Para mais informações sobre este curso, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Serviço Social Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Criatividade, senso estético e gosto pelas artes são as habilidades do profissional de design. Você que tem essas habilidades e procura uma faculdade que lhe dê boa formação, saiba que o curso de design da Unibrasil é referência para o mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Design Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Para você ser um professor que quer trabalhar com a desenvoltura do corpo humano com crianças de ensino básico, conheça o curso de licenciatura em Educação Física. Estimular exercícios desde pequeno é um investimento no futuro. Para mais informações sobre este curso, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Licenciatura em Educação Física Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Você que possui curiosidade intelectual e interesse pelo ser humano, já pensou em fazer psicologia? Com duração de 5 anos, você sai pronto para trabalhar em diversos campos da saúde mental. Para mais informações sobre este curso, procure o nosso site www.unibrasil.com.br. Curso de Psicologia Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. O mercado de trabalho de um profissional de relações públicas está crescendo cada vez mais. Atuando em diversas áreas, trabalhando em equipe e possuindo um ótimo relacionamento com os meios de comunicação. Para mais informações sobre este curso, procure o nosso site www.unibrasil.com.br. Curso de Relações Públicas Unibrasil. Escreva o seu futuro do jeito que você sempre sonhou. O Cidadã está de volta com o entrevistado Rafael Greca. Rafael, lendo uma entrevista que o senhor concedeu a um jornal aqui da capital, é possível perceber que muito se fala sobre o senhor como um candidato acessório do Requião, com a missão de destruir, né, como estava na própria reportagem, o prefeito Gustavo Frutti. Como o senhor analisa isso? Isso é uma mentira, é uma estratégia da oposição, é uma mentira deslavada, é, na verdade, um terrorismo pré-eleitoral. Eles têm medo de mim e querem me desqualificar. Mas eu pergunto, como é que pode ser laranja um prefeito que fez 6.600 obras, que implantou o bairro novo do Sítio Cercado, que comprou o bairro novo da Gleba da Ordem, que comprou o bairro novo das Moradias Santa Rita, que canalizou e dragou todos os rios de Curitiba. Um prefeito que fez 10 ruas de cidadania, 45 faróis do saber, pavimentou 140 quilômetros de asfalto de aeroporto, que dura até hoje, em todas as ruas de anel do Interbairros. Comprou 99 ônibus biarticulados vermelhos, 1.400 ônibus novos, fez 12 dos 20 parques da cidade, fez 10 postos de saúde 24 horas, criou a farmácia básica curitibana com remédios gratuitos, que depois foi inspiração para o Brasil inteiro. Eu também criei o restaurante de R$1, funcionava embaixo do viaduto do Capanema e depois na Rua da Cidadania da Matriz. Eu, na verdade, sou grande demais para caber numa laranja e para caber no bolso do Requião. Parem de bobagem, eu sou Rafael de Curitiba. Agora,
como o senhor avalia o cenário político do município, o desempenho da gestão atual? E você também não fale besteira se quiser ser bom jornalista. Do prefeito Gustavo Frutti. Prefeito. Como o senhor avalia o desempenho da gestão atual do prefeito Gustavo Frutti, o cenário político do município, prefeito? Frutti é um prefeito infrutífero. Frutti é infrutífero. Jesus amaldiçoou a figueira que não deu frutos. Dutti sonha voltar para terminar as obras da Copa. Por exemplo, a obra do terminal da Santa Cândida, que o Frutti começou e até hoje não terminou. Que vergonha! Levar mais de 6 anos para fazer um terminal. A obra da Praça da Espanha ainda não terminou. Meu Farol do Saber está lá pintado de preto, sem os 15 mil livros, ameaçando se tornar uma Cracolândia. Gastaram 5 milhões na Praça da Espanha. Para quê? Para plantar 15 palmeirinhas de terceira categoria? Na verdade, um prefeito se conhece pelos seus frutos. Frutti errou na estratégia, e erro estratégico não tem conserto. Ele apostava em recursos de Brasília, em recursos do PT. Hoje a própria irmã dele diz para a Câmara Municipal que é impossível garantir as obras do ano que vem. A primeira irmã diz que não consegue manter no orçamento do ano que vem, pelo menos 60% do orçamento está comprometido. Então o orçamento tem que ser chamado de névoas do nada? Será que vai vir o 1.220 bilhões para fazer o metrô? Será que o Beto Richa, que está avançando no dinheiro dos aposentados, vai ter 1.410 bilhões para colocar em Curitiba? Nós vamos perder a possibilidade de ampliação dos ônibus expressos biarticulados no sentido leste-oeste, da Vila Centenário até a SIC Norte, essa linha que eu implantei há 20 anos e que está com o terminal agora já sobrecarregado. Agora falando nós não terminamos ainda a linha verde. Nós não remodelamos o Inter 2. A dona Maria da Luz morreu por falta de atendimento esperando a UPA 24 horas da Fazendinha. O Davizinho morreu esperando a UPA da Boa Vista. E outro dia, um ciclista morreu porque tropeçou numa obra mal feita do Frutti. Eles derramaram asfalto demais na rua David Towns, no Boqueirão. Isso foi no domingo à noite. E o ciclista, e eu vou dizer o nome, porque vocês que são jornalistas devem aprender que só é verdade aquilo que a gente diz o nome, né? O ciclista chamado Milton Ferreira, do meio-dia de domingo, 5 de outubro de 2015, na rua David Towns, no bairro do Xaxim, voou 40 metros depois de tropeçar no calombo de um buraco de um asfalto que a prefeitura do Frutti derramou em cima de uma ciclovia. Logo ele, o Frutti dos ciclistas, que se orgulhava de ser o único prefeito que pedalava no mundo, é um fiasco. Curitiba tem vários gargalos, como a segurança e também... Frutti é infrutífero. Rafael, que está um pouco aguçado aqui na nossa conversa, Não, desculpa, é que eu sou italiano. Eu sou italiano e eu me empolgo. E você, ouvinte que está aí, você pode mandar a sua pergunta para o Rafael Greca, que ele pode responder. E você não tenha problema, porque eu, na verdade, sou apaixonado por Curitiba. E o meu jeito italiano de falar pode te assustar, mas, na verdade, eu não estou brigando com você. Agora, eu estou simplesmente brigando com o uso do poder pelo poder. E estou brigando contra a oportunidade perdida. Me incomoda que, depois que eu saí da prefeitura, vários prefeitos tenham perdido a oportunidade de fazer direito o seu ofício de prefeito. Agora, a conversa está bem acalorada aqui, mas, como ele mesmo explicou, é o jeito de ser italiano, né? Mas falando ainda sobre Curitiba, tem vários gargalos, como a segurança e também a desigualdade, mas, porém, a questão da mobilidade, Rafael, urbana, né, tem sido muito discutida nos últimos tempos. Como o senhor avalia isso, esse inchaço nos ônibus,
o excesso de carro. De carros, melhor dizendo, né? Tem solução, prefeito? Claro que tem solução. Nós fazemos um pouco de cada vez e no fim nós teremos feito mais do que o suficiente, teremos feito até o impossível. Tudo tem solução. A cidade tem que ser vista como um sistema de circulação, que nem as veias do teu corpo. Não pode granguenar. Dá para escalonar horários, dá para melhorar o fluxo dos ônibus, dá para reintegrar o transporte. Não precisava desalinhar as estações tubo, que deu a maior confusão no sistema. Precisa aceitar dinheiro nos ônibus do centro, a questão de uso exclusivo de cartões nos ônibus centrais é uma coisa horrível, é como dizer aos visitantes ou aos cidadãos que não usem o nosso transporte coletivo. Vivemos uma época infeliz de mobilidade urbana. Os problemas diariamente enfrentados pelos infelizes passageiros estão reduzindo a capacidade do sistema de ônibus expressos, ligeirinhos e biarticulados, que o mundo inteiro está copiando. A Coreia, a China, a Indonésia. Curitiba agora quer copiar São Paulo. Mas São Paulo copiou Bogotá, que copiou Medellín, que copiava Curitiba quando eu era prefeito. O senhor ainda defende a proposta de fazer o metrô elevado aqui na capital? Se vier o dinheiro do governo federal, por que não? E por que não fazer uma solução que custa com silencioso, longe da janela das pessoas, usando o meio da linha verde, usando o meio da Avenida Venceslau Braz, usando o meio da Avenida João Bétega, que são ruas muito largas, não vai passar o trem na janela de ninguém. Mas por que não fazer uma coisa em tempo de carestia que custa 10 vezes menos do que o metrô elevado? Agora, terminando ou você prefere, podendo comprar uma calça 10 vezes mais barata, ou você prefere comprar a calça de grife 10 vezes mais cara? Só se você for bobo, porque se a qualidade é a mesma. Agora, ou for novo rico, que quer desperdiçar o dinheiro. Agora, já no término da nossa conversa aqui, eu vou fazer uma pergunta pessoal para o prefeito, para ficar bem calminho, né? Esse jeito italiano de ser. Prefeito, como o senhor definiria o senhor um ser não político? Você no dia a dia, como que é o teu dia a dia para o ouvinte que está em casa, para o telespectador? Eu sou um curitibano de antiga tradição, de grande amor pela minha terra e pela minha gente. Eu sou um sujeito muito feliz, sou muito bem casado, sou apaixonado pela minha mulher, pela minha Margarita. Eu gosto da natureza, de ouvir o canto dos passarinhos. Eu gosto de música. Eu acho que a música revoga os pesadelos da vida. Eu gosto de ópera. Eu gosto de samba, porque quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu gosto muito do samba da bênção do Vinícius de Moraes, que é melhor ser alegre que ser triste, porque a alegria é a melhor coisa que existe. Eu não gosto de tristeza, porque se a gente raciocina e enfrenta o mundo com energia, com alegria, com vigor, com vontade, a gente vai para frente. Se a gente se entrega à tristeza, a tristeza provoca dependência, depressão. Ela puxa para baixo. Eu acho que no mesmo instante em que recebemos pedras no nosso caminho, as flores estão sendo plantadas adiante. Quem desiste não as vê. Se você está andando num caminho, ele está cheio de pedras, você prossiga, porque pode ser que haja um caminho bom e com flores adiante. Mas se você desistir, você não vai ver o que há pelo caminho. Agora, então, uma última pergunta, prefeito, para encerrar. E se eu falo tanto dos defeitos da cidade, eu quero dizer o seguinte: é porque um homem apaixonado, quando olha para o rosto da mulher amada, se ele é apaixonado por ela, ele descobre mais facilmente as rugas do seu rosto. Agora, encerrando nosso bate-papo, Rafael, que
falou conosco, Eu não teve tenho a culpa, eu não disponibilidade de tenho estar aqui na culpa de Rádio Web. conhecer Curitiba. Rafael que é curitibano, né? Eu conheço Curitiba do tempo que a Unibrasil era o convento das Irmãs Oblatas, que bordavam lenços e enxovais para meninas, com meninas tiradas das ruas de Curitiba, freiras espanholas, que construíram o primeiro pavilhão ali na rua Konrad Adenauer. Agora vejo com alegria esse imenso espaço de ensino nesse antigo convento. Agora uma última pergunta, prefeito, para encerrar o nosso bate-papo desta noite. O senhor tem pretensão de concorrer às eleições de 2016? E se for prefeito, o que o senhor vai fazer para melhorar na cidade de Curitiba? Com certeza, tudo que tiver direito. Da primeira hora e do primeiro dia. Até com a vantagem que eu tenho sobre os outros, que na primeira hora do primeiro dia eu já sei o que tem que ser feito. No começo de cara, um grande tudo limpo, para deixar limpa a cidade. Um tudo limpo físico no espaço da cidade e um tudo limpo ético, revogando os contratos danosos à cidade. E depois, um grande planejamento para devolver Curitiba ao seu papel de cidade modelo. Quando Curitiba vai bem, o Brasil vai bem. E eu quero fazer também uma grande revolução, como já fiz quando fui prefeito a outra vez com os Faróis do Saber, para tornar Curitiba uma cidade a serviço do conhecimento, da educação e do conhecimento. Essa é a minha visão para o futuro de Curitiba. Rafael, também quero usar novas energias, se puder, até fazer transporte público movido a energia solar. Agora, prestem atenção, só faz quem tem qualificação para isso. Eu sou Rafael Greca, engenheiro urbanista, distinguido pela Organização das Nações Unidas com o Prêmio Mundial do Habitat, de 1996, pelo conjunto da minha obra. Eu poderia ficar na minha zona de conforto. No entanto, eu estou percorrendo de novo as pedras do caminho, porque eu sonho em, quem sabe, fazer 12 novos parques para nossa Curitiba, todos cheios de flores, como merece a nossa querida cidade. Viva Curitiba! Rafael, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a disponibilidade de estar aqui hoje, conversando com os ouvintes da Rádio Web Unibrasil. Você também pode mandar a sua sugestão de pautas. Nós aguardamos você e até breve.